Olá, amigos da internet. Estamos juntos novamente para falarmos sobre doutrina espírita. Hoje vamos abordar, eu e a Ida, um assunto que é um tema muito conhecido para quem frequenta a casa espírita, que é a reforma íntima. Reforma íntima, autoaperfeiçoamento. Muitos se assustam com esse tema, não é, Ida? Com certeza, as pessoas falam, nossa, eu tenho que me cobrar, eu tenho que me policiar para não errar. Então, não é fácil. Não é fácil. Nós estávamos conversando antes dessa gravação e a Ida estava me contando sobre o aspecto de culpa, o aspecto do medo, que vigorou durante milênios. Era um apelo das religiões, né? Nós temos que nos melhorar por medo. Medo do inferno, do purgatório, medo de alguma coisa. E hoje, com a doutrina espírita, isso mudou um pouco, né? Com certeza, porque a doutrina espírita ela é libertadora, nós temos o livre-arbítrio, nós precisamos melhorar por outras razões e não pelo medo. Por ideal, né? Por entendimento, por compreensão, né? Que é o uso da razão. Na doutrina espírita nós chamamos de a fé raciocinada. Então é por aí que deve andar esse processo de reforma íntima, que é um processo, né? Começa desde que nós fomos criados, não sei há quanto tempo atrás, e perdura a cada encarnação e também na erraticidade, que é o local que os espíritos chamaram da pátria espiritual. Num templo do Antigo Egito já consta uma frase lá, conheça-te a ti mesmo para que possa conhecer os deuses. Oráculo de Delfos. Isso, depois temos Sócrates, que também levantou, conheça-te a ti mesmo para conhecer as suas ignorâncias, né? Que nós todos somos ignorantes em algum aspecto. Nascemos simples e ignorantes e temos uma fatalidade, um determinismo divino, que é crescer, evoluir, progredir, conquistar níveis de felicidade cada vez maiores. Essa é a proposta da doutrina espírita. E enquanto proposta, enquanto nós temos esse conhecimento que a lei é de evolução, a doutrina espírita pede para nós colaborarmos com essa lei. Pisarmos o pé no acelerador para acelerar o nosso desenvolvimento. Não deixar simplesmente, não é, Ida, a vida nos levar à evolução, que ela vai nos levar. Mas nós conduzirmos essa evolução. Essa é a proposta da doutrina espírita. Faz parte da lei natural, a lei do progresso. Nós reencarnamos milhares de vezes para isso, para nos tornarmos um pouco melhor a cada dia, a cada reencarnação, vir com novos pensamentos, com novas atitudes. Mas não precisa esperar uma reencarnação inteira. Há pessoas, por exemplo, que são milhares de reencarnações, às vezes, para diminuir um sentimento negativo. No caso, por exemplo, um ciúme. Vamos citar um ciúme, por exemplo. A pessoa reencarna e continua agindo daquela mesma forma. Você lembrou um caso muito interessante. Quando estive em Ribeirão Preto, eu conheci uma médium que ela pediu para não declarar o nome dela. Ela teve a percepção, em segundos, ela teve a percepção de 5 últimas encarnações. 5 últimas encarnações. Ela disse que parece que foi algo instantâneo, que penetrou na mente dela e imediatamente ela começou a chorar. A família dela não estava entendendo o que aconteceu. E foram lá acalmá-la, mas por que você está chorando? Em prantos. Porque ela teve a nítida sensação angustiante de que ela pouco mudou em 5 encarnações. Eu fiquei muito chocado com essa informação. Quão lentamente nós podemos progredir. Ora, vamos usar a doutrina espírita a nosso favor. Vamos acelerar esse processo.
acelerar no sentido assim, não ficarmos estagnados num comodismo, dizendo, eu sou assim mesmo, porque existe essa lei. Qual é a finalidade da vida? A finalidade da nossa vida é melhorarmos. Para quê? Alcançar a perfeição um dia. Só que para nós melhorarmos, a gente tem que se esforçar. Ou nós procuramos melhorar pela razão, como o Ivan falou, ou então a vida vai nos obrigar, de alguma forma, a evoluir. Mas você tocou num lado interessante, é uma ponta. Não podemos nos acomodar. A outra ponta não podemos exagerar. Exatamente. Então, o exagero leva ao fanatismo e leva a decepções. Se de repente eu tiver a intenção de, nessa encarnação, resolver todos os meus problemas e alcançar a perfeição, o que é utópico, né? O que não vai acontecer, nós vamos precisar de mais tempo, eu vou exagerar, eu vou depois me decepcionar comigo mesmo. Então vamos começar com as coisas menores, com as coisas mais simples, né? Não vamos começar num estado de defesa. Sabe aquela autodefesa? É como se alguém falasse para você, Ida, você errou ontem naquela conversa. O que a gente faz? A gente já fica prevenido, já quer contra-atacar. Não errei não, você que entendeu mal. Então, nós temos que fazer uma autoanálise, né? Então, nessa autoanálise a gente tem que estar aberto, calma, muita calma. Exatamente, em função de nós mesmos e não em função dos outros, porque tudo começa dentro da gente, né? Nos conhecermos, o autoconhecimento. E procurar não errar, procurar começando por ter bons pensamentos, né? Isso daí já é uma evolução. Então, nós temos que ter, é um paradoxo, é um conflito. Por um lado, nós temos que ter a intenção de não errarmos ou errarmos menos. Mas, por outro lado, nós temos que aceitar os nossos erros. Porque somos ainda simples e ignorantes, estamos crescendo. Então, temos muita coisa a aprender. Então, nós vamos errar. Agora, se nós estivermos atentos, eu começo a perceber quando estou começando a errar. E eu consigo me controlar. Se eu estou atento, se eu coloquei esse objetivo para mim. Né? Eu acho que nós temos que aproveitar a maravilha que é a oportunidade de reencarnar e fazer da nossa vida algo melhor, ser melhor hoje do que eu fui ontem. Nem que sejam pequenos passos. Então, acho que é por aí. Uma boa colocação essa da Ida. Aproveitar a encarnação. Então, o que seria a encarnação? Seria uma vaga numa escola, numa faculdade da vida. E essa vaga, dizem os espíritos, que é mais ou menos assim, tem 6 a 7 pessoas querendo essa vaga, espíritos querendo essa vaga. Eu consegui, eu passei no vestibular, estou aqui. Eu tenho que aproveitar essa faculdade o melhor possível, sem exagero, com calma, mas com persistência, com objetividade. Eu conduzo o barco da minha vida. Eu não deixo que a correnteza me leve em qualquer lugar. Eu tomo as decisões do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual. Eu faço isso. Eu tenho que fazer isso. E se eu fizer errado, não vou dramatizar. Errei. Meu barco foi numa praia que não era boa. Eu vou pegar o barco e vou tomar outra decisão tentando me corrigir e acertar o rumo. E ninguém vai te castigar por isso, né? Assim, no sentido... Nem você, a sua consciência. Não se puna por isso. Não, então, a pessoa... Acontece, ela fica treinando, porque na verdade é um treino, né? A cada dia você tem que treinar a sua atitude, o seu pensamento. Não é por aí? É por aí. É um exercício, né? Nós temos que estar dispostos a esse exercício. E vamos frequentar essa academia do comportamento todo dia, todo instante, sempre ligados nessa preocupação de sermos um homem de bem. E por falar em homem de bem, eu estou lembrando um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que Kardec coloca o homem de bem.
E ele descreve o que seria esse homem de bem, esse homem ideal. Se bem que, como ideal, já tem a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, que diz que o ideal do comportamento humano, o modelo é Jesus. Mas ele descreve esse homem de bem, e quanto mais ele descreve, eu não sei, você leitor, você ouvinte, né? Mas eu fiquei assim incomodado, porque é muito difícil ser um homem de bem como ele descreve. Mas em seguida, isso é no item 3, no item 4, ele diz, ele dá a descrição de como se reconhece o verdadeiro espírita. Como se reconhece? Através dos esforços que ele faz para melhorar. Então, é pelo esforço. Né? Uma vez entrevistei um frequentador do centro que eu participava e falei com ele, seu José, o senhor está aqui já há 2 anos, o senhor não gostaria de colaborar, de fazer uma atividade dentro da casa espírita? Ele falou, quem me dera, eu não me considero espírita, porque eu ainda tenho muitas imperfeições. Naturalmente, ele tinha uma percepção errada, porque os espíritos já falaram a Kardec. O espírita deve ser aquele que se reconhece porque ele se esforça. E dentro desse esforço está a reforma íntima. Eu preciso trilhar esse caminho de forma consciente. Então, e a reforma íntima, o que é? É a transformação, é tirar como nós vemos, né, algumas citações, eliminar o homem velho e trazer o homem novo com uma proposta de vida, com uma proposta de melhoria. Então, isso requer não estudo. Só o homem, né, a mulher também, né? A mulher, o moço, a moça. Mas isso requer estudo, compreensão. Então eu preciso estudar tudo, filosofia, todas as ciências, e principalmente a base, que é a doutrina espírita, o conhecimento espírita, para que eu possa ter um entendimento. Quando você entende, é muito mais fácil você tomar uma atitude, né? Tomar uma decisão, porque você compreendeu aquele assunto. E nós temos que nos melhorar gradativamente, pensando, refletindo, aprofundando, conversando com os amigos, com os familiares, não aceitando coisas que, por mais comuns que sejam na sociedade, se a tua consciência te alerta, ora, todo mundo faz assim, mas não é o correto. Então comece a mudar, tente, se esforce para ser uma pessoa melhor. E você comentou sobre a sociedade faz assim, mas nós, no nosso íntimo, a gente sabe se nós estamos agindo certo ou errado, se a gente está acertando ou se a gente está errando. Né? Então não tem como escapar, porque nosso íntimo nos mostra isso. Então, Santo Agostinho, né, ele menciona aqui... O santo para a Igreja Católica. Para a Igreja Católica, mas ele traz o seguinte, por que não, no final do dia, refletir? O que eu fiz hoje no meu dia? Será que as minhas palavras foram boas? Será que meus pensamentos foram bons? Será que minhas atitudes foram boas? Então, isso é uma forma, né? Se todo dia você faz essa reflexão, no dia seguinte fala, não, hoje eu vou tentar não cometer o mesmo erro de ontem. É uma forma de se iniciar uma reforma íntima. Eu faço exatamente isso. E me surpreendi as primeiras vezes que fiz. As primeiras vezes que eu dei uma oportunidade para minha consciência me examinar, eu fiquei surpreendido. A impressão que eu tive é que alguém me filmou durante todo o dia e quando eu perguntei, será que eu agi bem? Começaram a mostrar o filme, exatamente os pontos em que eu não agi bem. Quer dizer, está marcado. Kardec pergunta para os espíritos e os espíritos dizem, ora, se nós fomos feitos pelo Criador, que é a energia suprema, uma parte dessa energia suprema está em nós, que é a nossa consciência, que é a consciência do certo e do errado.
Podemos não ter estudo, não ter cultura, Exatamente. mas temos a percepção. Nosso Se isso está íntimo. certo ou se está errado. E é isso que, se nós dermos espaço, a nossa consciência vai nos avisar. Mas nada de nos punirmos, de dramatizarmos. Ora, se eu errei, eu vou procurar melhorar. Isso que é o mais importante. E às vezes você treina, não, eu vou ser menos agressivo no meu palavreado, eu vou ser mais tolerante. E aí você treina, você fala, eu acho que eu estou melhorando. Mas aí acontece alguma coisa que foge daquilo, aí volta tudo a estaca zero. Aí você fala, nossa, mas eu pensei que eu tivesse melhorado, mas não vai se culpar por causa disso, porque a vida é assim mesmo. Tem que insistir. Aí tem que você vai tentar novamente, aí treinando você vai perceber antes que você está fugindo um pouquinho do teu objetivo. Então, é uma metodologia, é um caminho. Qual é o caminho? Perseverar, refletir, insistir, sem exagero. Mas continuar nessa meta. Um dia, na minha história, eu decidi ser um homem de bem. Por mais difícil que isso seja. E decidindo isso, o segundo passo é decidir me melhorar. Que é uma coisa está ligada à outra. Então, nós temos que saber também que vamos enfrentar dificuldade conosco mesmo e dificuldade no nosso meio, na sociedade, nos nossos relacionamentos. Nós vamos encontrar resistência. Temos que saber lidar com isso e até aguardar essa resistência para não nos decepcionarmos, não é, Ida? E se você citou a sociedade, nós temos hoje uma sociedade melhor. Nós conversamos, né, Ivan, a respeito da ecologia, quantas pessoas hoje se preocupam, olha, vou economizar água, vou economizar até o desperdício de alimentos, né, com tanta gente passando fome, tudo não isso. Não era assim, há pouco tempo atrás não era assim. Então está ocorrendo uma evolução moral, mas há muito a ser feito. Nós temos a sociedade... recentemente um artigo aí que nós lemos, será que a sociedade está doente? Ela tem os problemas, mas tem menos problemas do que antes. Então, a partir do homem, o homem se melhorando, ele melhora o meio onde ele vive. Estamos percebendo mais do que antigamente, né? Antigamente, nós não percebíamos erros, por exemplo, esse que você citou, de ecologia. Nós destruímos árvores, lembram da Transamazônica? O Brasil destruiu um monte de árvores com maior facilidade. Ninguém questionou isso. Para que serve a árvore? 30 anos se passaram, mudou a compreensão. Então, quanto mais compreensão, mais visão nós temos, parece que temos mais problemas, porque estamos percebendo isso. Com relação aos animais, por exemplo, hoje já existe uma preocupação para quem não é vegetariano, né? Mas assim, a produção, eles já tomam cuidado de que aquele animal ele não sofra, não tenha um ambiente melhor, mas... Em todos os sentidos, né? O homem vai percebendo como que é viver em sociedade. Isso é reforma íntima, que ocorre e que as pessoas mudando individualmente, elas mudam a sociedade, elas mudam o mundo. E é isso que está planejado para o nosso mundo, mudar de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, né? Eu acredito que estamos já dando os primeiros passos nessa direção, mas é sobreposto, ainda estamos numa fase e começando a outra ao mesmo tempo. Mas tudo isso é fruto do esforço do espírito. E agora, com a doutrina espírita, é um esforço consciente, objetivo. Eu comando, não é, o meu desenvolvimento. Então... queremos agradecer a atenção dos internautas e convidá-los a perguntas, depoimentos e colocações através do site, através do e-mail. Teremos muito prazer em abordar as suas questões.